Olá, tudo bem? Boa noite. Quero mandar um grande abraço para toda a família Batista da Esperança que está conectada conosco nesta noite, noite de oração. Era a noite que nós deveríamos estar reunidos aqui no templo para orar, para compartilhar, como sempre fazíamos, daqueles grupos bem agradáveis, um pouco reduzido, mas bem agradável, não é verdade? Mas não podemos, né, por enquanto. Então estamos aqui para falar do amor de Deus, para orar com você também. Tenho orado todos os dias, 6 horas e 30 minutos, né, pela manhã, todos os dias orando por você, pela senhora, pelo senhor que está em casa. Alguns estão enfermos, outros estão ansiosos, preocupados. Tenho colocado você diante de Deus. Eu quero convidar você para ir na sua casa, se você puder também se ajoelhar às 6:30 da manhã, todos os dias, para nós estarmos buscando a Deus em favor de toda essa situação que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, para que Deus nos abençoe, né, a termos vitória. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor,
Olá, então vamos prosseguir com a nossa série de estudos Orando com Jesus. Nós estamos literalmente seguindo Jesus, procurando ver como Jesus orava na sua caminhada, como era a sua vida de oração, para aprendermos com ele também. Nós fizemos aqui já alguns estudos e algumas observações. Este é o 5º estudo. No primeiro, nós vimos que a oração era prioridade número 1 para Jesus. No segundo estudo, nós vimos que a oração era como um exercício espiritual para o Mestre. E então ele nos deixou algumas recomendações na prática desses exercícios espirituais. Terceiro, nós vimos que a oração para Jesus era uma coisa proativa, ou seja, Jesus não esperava os problemas acontecerem, ele se antecipava a eles, orava no dia seguinte, ele sabendo que ia enfrentar dificuldades, problemas, ele já se antecipava e orava. No 4º estudo, nós estudamos que a oração era um refúgio secreto para Jesus nos tempos de aflições. Quando Jesus recebeu notícias ruins sobre a morte de João Batista, por exemplo, ele se retirou para o seu refúgio secreto e orou ao Pai ali no secreto. E nós aprendemos isso com ele. E hoje nós vamos ver que Jesus orava diante das grandes decisões, das grandes escolhas que ele iria fazer. Ele se preparava e então ele orava antecipadamente. Antecipadamente ele se preparava assim. O texto de plataforma para nós será o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versos 12 e 13, que diz assim: Agora, aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar e orou continuamente durante toda a noite. E quando se fez dia, ele escolheu os seus discípulos. Ele escolheu 12 homens a quem ele chamou de apóstolos. Nós estamos diante de um importante ensinamento de Jesus. Observando Jesus ao orar, nós vimos que diante das grandes decisões, das escolhas, como por exemplo uma coisa fundamental, muito importante para Jesus, que era a escolha destes homens que iriam andar com ele, que iriam levar a mensagem, quando ele já não estivesse aqui, iriam cumprir a missão que Jesus deixou. Isso era muito importante. Então Jesus ora a noite toda, intensamente, para buscar a orientação, a sabedoria do Pai. Nós estamos diante então desse importante ensino. Isso significa que se eu tenho uma decisão importante a tomar, que se eu tenho, às vezes na área dos negócios, na área ministerial, na área das escolhas que nós precisamos fazer sobre o curso, os alunos estão se preparando para o Enem, a faculdade que irão fazer, com quem vou me casar, todas essas coisas, quanto maior a importância, mais devemos levar a sério diante de Deus isso. Então, a Bíblia diz que pela manhã ele tomou uma das decisões mais importantes do seu ministério, mas para isso ele passou a noite inteira orando. Então, isso ele nos passa como um ensinamento importante. Observando Jesus orar, orando com Jesus, nós aprendemos que precisamos orar intensamente diante, quanto maior for a importância da decisão que temos que tomar, maior deve ser a nossa jornada de oração diante do Pai. É isso que aprendemos com ele, com a sua prática de oração. Afinal, ele é Deus, não é verdade? Ele sabe qual é a melhor escolha, qual é a melhor alternativa para nós. O seu Espírito, o Espírito Santo que ele colocou em nós, é um meio que ele usa para nós chegarmos diante dele, orarmos e buscarmos a sua sabedoria. O escritor, um daqueles que eu estou usando como base para os nossos estudos, o Anastácios Keolosoglu, grego, ele diz que a questão, portanto, não é se Deus está disposto ou se Ele é capaz de nos ajudar nessas decisões, nessas escolhas. Isso não está em jogo. A questão é, a verdadeira questão é que nós podemos escolhê-lo como nosso conselheiro. Já pensou? Nós podemos ter à nossa disposição, mestre dos mestres, para nos aconselhar nas nossas decisões, diante das decisões que pretendemos tomar, das nossas escolhas, tê-lo como conselheiro, é uma coisa maravilhosa. Podemos fazer isso através da oração. E
Anastácio prossegue dizendo que nós não precisamos torturar as nossas mentes, e muito menos a Deus, buscando a Ele por coisas que já estão deixadas, que já foram deixadas por Ele na sua palavra. Ele já deixou alguns ensinamentos que são padrão para nós. E nós não precisamos estar orando para buscar isso. Por exemplo, nós não precisamos orar para amar as pessoas. Senhor, eu preciso amar. Nós não precisamos orar para ter a nossa vida envolvida com as pessoas que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Nós precisamos orar para que Deus nos dê a missão evangelizadora, porque Ele já nos deu essa missão. Nós não precisamos orar para dizer, Senhor, é da Tua vontade que eu me case com aquele ou com aquela, sendo que essas pessoas não caminham contigo, não amam a Deus como você ama, não seguem a Deus como você segue, já está previsto isso. Deus diz que nós não devemos nos juntar a julgo desigual. Não precisamos orar por isso, porque isso já está demarcado ali. Agora, você precisa da direção pessoal de Deus, por exemplo, se você está pensando em mudar de cidade, em mudar de negócio, em abrir um novo negócio, se você está diante de fazer um investimento, você está na dúvida, você pode consultar uma pessoa da área, mas você também deve consultar o seu Deus. Você deve orar para Deus para saber qual é a vontade dele para a sua vida. Afinal, você é filho de Deus, não é? Uma filha de Deus. Você é um seguidor, um discípulo de Deus. Você anseia por fazer a vontade de Deus. Você não quer fazer só a sua vontade. Você quer fazer a vontade de Deus. E para isso você precisa buscá-la. Afinal, Ele é Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós somos seus servos. E como servos, como tal, queremos ser fiéis a Ele. Então, por isso oramos, para buscar a decisão de Deus para as coisas que são importantes e que não estão determinadas já antecipadamente para nós na Bíblia. Aquelas que estão, já nem precisa de oração. Orando com Jesus, nós aprendemos que em tudo o Pai deve ser consultado, mas quanto maior for a escolha, quanto maior é a tomada de decisão, tal maior deve ser a nossa intensidade na oração. O Mestre orou a noite toda para de manhã fazer a escolha dos seus apóstolos. Então, a nossa oração deve ser nessa mesma proporção, por quê? Porque maior será a nossa necessidade de acertar, nós não queremos errar. Então, tudo aquilo que você tem um interesse muito grande de acertar, de não errar, você deve orar com intensidade, buscar, bater, estar lá à porta do Senhor, dizer, Senhor, eu não quero tomar essa decisão com a minha própria mente, com os meus próprios recursos, eu quero tomar uma decisão vinda de Ti, porque eu não quero errar, eu quero acertar. Quem é que quer se casar e se separar? Ninguém, todo mundo casa para viver eternamente do lado do seu amor. Às vezes acontece de não dar certo, mas nós não queremos errar, por isso deveremos orar muito. O Jaime Kemp costuma dizer que antes de nós casarmos, antes de nós escolhermos com quem vamos casar, nós devemos abrir bem os olhos. E depois que tivermos casado, devemos fechar, para não olhar, para não ver os defeitos. Então, querido, que assim seja na sua vida, na minha vida, que nós possamos estar sempre diante de Deus com intensidade, para saber qual é a vontade dEle, para então seguirmos na boa companhia do Senhor, sempre fazendo a vontade de Deus. Eu tenho uma frase que eu uso sempre na minha vida, que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Eu quero encerrar com as sábias palavras de Henry Fosdick. Fosdick diz o seguinte: ó Deus, nós não sabemos o que é bom para nós. Tu sabes, por isso oramos. Simples assim. Olha, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Fique na paz de Deus. Sobe ao monte, sabe que ali teu mestre morreu. Solta tua rede, vê de perto o quanto sofreu. Perdeu sua vida e por suas feridas perdão te deu.
no amor mais forte ainda que a própria morte, pois reviver. Caminha junto ao Senhor, não perguntes onde Ele vai. Confia teu caminho às mãos do Pai. Junto ao Senhor, não perguntes onde Ele vai. Confia teu caminho às mãos